Você já parou para pensar que uma das maiores revoluções da história começou dentro de uma fábrica de carros? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história da Ford, a marca que não só criou alguns dos carros mais icônicos do planeta, mas também mudou completamente como o mundo trabalha e vive. De um simples sonho na garagem até se tornar um império global. A trajetória da Ford é cheia de inovações, desafios e curiosidades, inclusive uma tentativa de construir uma cidade no meio da Amazônia. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora conhecer a história da Ford. Capítulo 1: o início de tudo. No final do século XIX, os carros eram verdadeiros brinquedos de luxo. Eram caríssimos, feitos quase à mão e acessível somente para a elite. Mas aí surge um cara determinado a mudar isso, e o nome dele é Henry Ford. Henry nasceu em 1863, numa fazenda em Michigan, nos Estados Unidos. Desde pequeno, ele já desmontava tudo o que via pela frente: relógios, motores, máquinas agrícolas, só para entender como funcionava. Depois de trabalhar como mecânico e engenheiro, Henry decidiu criar seu próprio automóvel. Em 1897, ele construiu o quadriciclo Ford, um carrinho simples, com motor a gasolina e 4 rodas de bicicleta. Pode até parecer básico, mas era o começo de algo gigantesco. Anos depois, em 1903, Henry conseguiu reunir US$ 28.000 de investidores, e então ele fundou a Ford Motor Company. O seu objetivo era claro: fabricar carros simples, confiáveis e baratos, para que qualquer pessoa pudesse ter um, e não somente as elites como era de costume na época. Capítulo 2: o carro que mudou o mundo. Em 1908, nascia o Ford Modelo T, o carro que mudaria o mundo. Ele era robusto, fácil de dirigir, barato e podia rodar nas estradas de terra da época. Um verdadeiro tanque sobre rodas. O segredo estava na simplicidade. Cada peça tinha um propósito claro, e Henry Ford tinha uma visão: criar um carro acessível para o trabalhador comum. E ele mesmo dizia: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Mas o que realmente revolucionou tudo foi o método de produção. Em 1913, Ford apresentou a linha de montagem em movimento, uma ideia que dividiria o trabalho em etapas simples. Cada operário fazia apenas uma parte, e o carro ia andando na esteira até ficar pronto. E com isso, o tempo de montagem saiu de 12 horas para apenas 1 hora e meia. O resultado? Produção em massa, custo reduzido e carros para todo mundo. Em poucos anos, o modelo T dominou as estradas dos Estados Unidos e virou o símbolo da mobilidade popular. Capítulo 3: o Império Ford. E com o sucesso do modelo T, a Ford virou um verdadeiro império. Mas Henry Ford acreditava que para produzir bem, os trabalhadores precisavam estar motivados. Então, em 1914, ele surpreendeu o mundo ao dobrar o salário mínimo dos seus funcionários para US$ 5 por dia, o que era o dobro da média na época. Além disso, reduziu a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Isso parecia loucura, mas o resultado foi incrível: menos rotatividade, mais produtividade e filas de gente querendo trabalhar na Ford. E surgiu até um novo conceito: o trabalhador que produzia o carro podia comprar o carro que ele produzia. Mas, por outro lado, Henry Ford também era uma figura controversa: autoritário, teimoso e controlador. Ele se envolveu em várias polêmicas, inclusive publicando ideias antissemitas. Apesar disso, seu impacto na indústria é inegável. Na década de 1920, a Ford já produzia a metade dos carros pelo mundo inteiro. E em 1927, o clássico Modelo A chegou para substituir o velho Modelo T, mais moderno, com novas cores e design. Capítulo 4: Ford no mundo e no Brasil. Com tanto sucesso, a Ford começou a se espalhar pelo mundo, e o Brasil fez parte desse processo desde o início. Em 1919, a Ford se instalou no país, montando carros importados no centro de São Paulo. Mas Henry Ford tinha planos ainda mais ambiciosos. No final da década de 1920, ele criou a famosa Fordlândia, uma cidade no meio da Amazônia. A ideia era produzir borracha para fazer os pneus dos carros e levar o estilo de vida americano para os trabalhadores brasileiros. Mas esse projeto foi um desastre. O clima tropical, as pragas nas plantações e o choque cultural entre americanos e brasileiros
fizeram tudo desandar. Os trabalhadores se revoltaram contra as regras rígidas e em poucos anos Fordlândia virou uma cidade fantasma. Mesmo assim, a Ford se consolidou no Brasil e fabricou carros aqui no país por mais de 100 anos, até encerrar a produção nacional em 2021. Capítulo 5. Guerras, crises e renovação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ford entrou de cabeça no esforço de guerra. Suas fábricas passaram a produzir caminhões, jipes e até aviões, como o famoso B-24 Liberator. Depois da guerra, a empresa voltou à produção civil e lançou modelos que marcaram a época, como o Thunderbird e o Fairlane. E é claro, o lendário Mustang, em 1964. Mustang virou um ícone cultural. Apareceu em filmes, músicas e virou símbolo da juventude americana e da liberdade nas estradas. Nas décadas seguintes, vieram os desafios. A crise do petróleo nos anos 70, a forte concorrência japonesa nos anos 80 e 90, e depois a necessidade de modernização no século XXI. Mas mesmo com altos e baixos, a Ford continuou firme, se adaptando às mudanças do mercado. Capítulo 6. A Ford nos dias atuais. Hoje, mais de 120 anos depois da fundação, a Ford continua se reinventando. Com foco em tecnologia, sustentabilidade e eletrificação, a marca está investindo pesado nos carros elétricos. Modelos como o Mustang Mach-E e a F-150 Lightning mostram que tradição e inovação podem andar juntas. O som do motor mudou, mas o espírito da marca continua o mesmo. Mesmo tendo encerrado a produção no Brasil em 2021, a Ford mantém operações fortes no país e ainda segue como uma das montadoras mais respeitadas do mundo. E que viagem no tempo, de uma pequena oficina em Detroit às estradas do mundo inteiro. A Ford deixou uma marca que vai muito além dos carros. Ela ajudou a construir o século XX e agora vai rumo ao futuro com os carros elétricos. E você, qual é o carro da Ford que você mais gosta, que marcou a sua vida? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal para conhecer mais histórias do mundo automotivo. Então obrigado e até o próximo vídeo.